palestra. E eu pensei no seguinte, eu falei assim, olha, quando eu vi a minha palestra, no final do dia, eu imaginei, não sei, pode ser que vocês sejam diferentes do que eu sou e até superem as minhas expectativas. Eu imaginei o seguinte, essa turma vai estar cheia de conteúdo, essa turma vai estar cansada de um dia em que foi desafiada a pensar, repensar, no calor do Rio de Janeiro. Então, eu disse, eu preciso oferecer para eles algo que seja algo que seja palatável no final de um dia, depois de ter usado muito a cabeça com conceitos e reflexões. Então, eu vou tentar conversar com vocês de maneira muito prática, volto a repetir, de maneira muito prática, acerca de uma pergunta. Por que será que alguns projetos de plantação de igreja não perseveram? Eu poderia reformular essa pergunta dizendo assim, por que será que alguns projetos de plantação, no nosso contexto brasileiro, não têm dado certo? Ou seja, será que eles não estão dando certo meramente por falta de perseverança do plantador? Ou o conceito perseverança na consolidação de uma igreja, ele precisa ser muito mais abrangente do que meramente força de vontade? Porque às vezes nós brasileiros, quando nós escutamos a palavra perseverança, ela vem na nossa mente quase como sinônimo de botar força, né? Se eu botar força e mantiver o ritmo e der duro, eu vou conseguir. Não necessariamente. Você pode dar duro e manter o ritmo na direção errada. Você pode dar duro e manter o ritmo no ponto errado. Você pode dar duro e manter o ritmo fazendo a coisa errada. E aí, não há projeto de plantação que vai perseverar. Mas, pensando nesse tema, me veio alguns versos da primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto, capítulo 3, verso 11 a 14, que diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é, eu estava esquecendo que eu que estava com o controle. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu perseverar, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Deixa eu mostrar esses versos para vocês através de um gráfico. O que o apóstolo Paulo está dizendo primariamente é: nós já temos um alicerce, o Evangelho anunciado e consumado na obra, na morte, na ressurreição de Cristo. Ou seja, a nossa mensagem é inegociável, o alicerce é inegociável, a obra que nós realizamos no nosso ministério, quer como pastores de igreja local, quer como plantadores, quer como evangelistas urbanos, quer como pessoas que atuam em projetos sociais e missões urbanas, tudo o que nós fazemos sobre o alicerce que foi lançado já, que é Jesus, a sua obra consumada na cruz e sua ressurreição. É isso que nós anunciamos, é esse o Evangelho, não tem que ficar inventando. Agora, o nosso ministério é construído sobre esse alicerce. E o que o apóstolo Paulo diz é que
talvez na porta de entrada da eternidade, eu não vou aqui ousar explicar para vocês algo que eu nunca de fato entendi, aquela história de galardões, não vou discorrer sobre isso, mas me parece que o apóstolo Paulo diz que em algum momento, na porta da entrada da eternidade, Deus vai chamar a gente num canto, vai chamar o anjo Gabriel, fala assim: Gabriel, traz lá tudo que o Jay fez na vida dele. Tudo que o Jay fez no Brasil, nos Estados, traz lá e bota aqui. Ou Deus vai chegar para o anjo Gabriel e falar: traz lá o que o André fez no Brasil. Traz lá o que o João fez. Traz lá, junta tudo e bota aqui. E o texto diz que Deus vai mandar botar fogo. E aí não é fogo pentecostal não, para avivar, né? É fogo para consumir. O texto dentro do contexto fala que tem gente que constrói o ministério com palha. E nessa hora vai queimar. Tem gente que constrói o ministério com ouro. E nessa hora vai prevalecer, vai perseverar. Isso já fez eu pensar profundamente sobre o tema aqui da conferência pelo seguinte: quando a gente fala de ministérios que perseveram, de igrejas que nós plantamos e que perseveram, nós estamos querendo que elas perseverem até que ponto? Ou a gente está falando de frutos de ministério que perseveram para a eternidade? Porque tudo que a gente vai ser testado. Por exemplo, o Gabriel, quando eu for chamado lá, vai dizer assim: Deus, está aqui, dia 21 de maio, ele foi fazer uma palestra no Atos 29, organizado pelo Jay Balma. Aí Deus fala: então bota um pouquinho disso ali do lado do Jay, porque está lá, e o Ricardo, essa palestra, será que ele fez essa palestra para mim ou para ele mesmo? Será que ele fez essa palestra para a glória do Senhor? Ou ele fez essa palestra para agradar o Jay? Ou ele fez essa palestra para ele mesmo? Meu amigo, esse dia vai ser revelador. Eu imagino que vai ter um cheiro de palha queimada naquele ambiente. E quando o fogo vier, talvez a visão que a gente tem do nosso ministério vai dar uma diminuída. Nem tudo que a gente fez, de fato, a gente fez para a honra e glória de Deus. A gente fez por amor a Deus. Parte do que a gente fez para a gente mesmo. O pior é que esse negócio pode ficar menor ainda na medida que o fogo continuar. E de repente a gente pode ter a surpresa de não sobrar nada. Já parou para pensar nisso? Eu encontro inúmeros amigos, pastores, plantadores, que dizem: eu estou sobrecarregado de tanto trabalho. Pergunta: esse trabalho vai perseverar? Porque talvez a coisa mais idiota a ser feita à luz da eternidade é trabalhar muito para a gente mesmo. É fazer muita coisa, mas pensando no que os outros vão pensar da gente. A única coisa que vale a pena ser feita no ministério é aquilo que a gente faz para Deus, com toda a consciência que é para a glória dele. Isso persevera, isso dura. E pensando nesse sentido, é que me veio a pergunta: por que projetos de plantação de igrejas não perseveram? Ou,
por que falham? Eu queria apresentar 2 blocos de razões para vocês. O primeiro são fatores invisíveis. São coisas que normalmente nós não vemos. Puxa, por que aquele projeto falhou? Eu não tenho como enxergar o que eu vou mostrar aqui, mas são falhas, razões, fatores invisíveis que fazem com que um projeto de plantação de igreja falhe, mas eu queria ser um pouquinho mais abrangente, que faz também com que um ministério pastoral falhe. Um projeto dentro de uma igreja, de um pastor, falhe. Primeiro fator motivação. Eu não consigo enxergar qual é a motivação da pessoa que se aproxima de mim e diz assim: pastor Ricardo, eu estou querendo plantar uma nova igreja no Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a motivação, mas o fato é que, sabedor que nós vivemos num mundo que depois que os nossos primeiros pais comeram daquele fruto, e todo mundo se tornou instável, e o pecado passou a reinar e a dominar sobre mim e sobre você, não é de se estranhar que muitas vezes nós abracemos determinados desafios, aparentemente para Deus, sendo que esses desafios estão muito mais relacionados a motivações errôneas de interesses pessoais. Por exemplo, vou falar da minha denominação, porque a de vocês não tem problema, certo? E vou falar, e teve gente da minha denominação que já olhou torto, então eu vou falar do meu presbitério, porque o seu não tem problema, certo? Tem lá o sujeito que já passou por 10 igrejas no presbitério. Hoje o presbitério tem 9, a 10ª ele matou. Não tem mais nenhuma igreja no presbitério que queira o cara. Nenhuma igreja suporta o sujeito. E ele aparece no presbitério dizendo que Deus mandou ele plantar uma nova igreja e quer que o presbitério sustente. Por que alguns projetos de plantação não perseveram? Porque a motivação não é honesta. Mas ainda bem que a gente está falando dos outros, não da gente. É importante a gente parar sempre para pensar e ter a coragem de se autoavaliar, gente, se autoavaliar. Por que eu quero plantar uma nova igreja? Por quê? Qual é a razão por que eu quero plantar uma igreja? Será que eu quero provar para uma outra pessoa que eu sou capaz? Ou há uns 2 anos atrás eu vim na conferência do Atos 29 e eu vi uns plantadores de igreja assim legal, eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser igual. Será que eu quero plantar igreja porque plantar igreja agora está na moda? Então assim, ninguém dá muita bola se o cara fala, eu sou pastor, daí tem que dar. Mas, eu sou pastor e eu estou ligado ao J Balma, eu estou lá com o pessoal do Atos 20, opa, eu quero ser esse negócio aí também. Qual é a motivação? Gente, nós precisamos ter a coragem de avaliar a nossa motivação, porque senão Deus vai avaliar. Se a gente não tiver a coragem de a gente mesmo avaliar, Deus vai avaliar. Por que eu estou entrando nesse projeto? Porque Deus me chamou, e eu creio que a melhor maneira de cumprir a grande comissão de Cristo é plantando novas igrejas.
E eu quero contribuir com a glória de Deus nessa cidade, plantando essa nova igreja. Ainda, para quem e até com quem, parcerias, porque é interessante, as próprias parcerias, elas podem estar carregadas de motivações diferentes eu fui chamado por Deus para plantar uma igreja para a honra e para a glória dEle. Eu conheço plantadores que se dizem chamados por Deus para plantar uma nova igreja, e o que falta na cabeça deles, a única coisa que falta é dinheiro, e eles estão dispostos a assumir parceria com qualquer um, contanto que dê dinheiro. Não importa de onde vem, não importa os princípios teológicos do meu parceiro, não importa se a minha igreja vai estar vinculada ou não com um erro, com um equívoco dentro do meio evangélico, o que importa é que aquele povo vai bancar. Até no estabelecimento das nossas parcerias, nós precisamos ter a coragem de nos perguntar, a minha motivação é correta? A minha motivação é correta? Porque, gente, o Deus que nos envia em missão é o Deus que conhece o nosso coração. E posso falar uma coisa aqui que pode até soar como heresia para alguns de vocês, mas eu vou falar. O Deus que nos envia em missão, Ele conhece o nosso coração. E quando Ele conhece, e Ele sabe que o nosso coração está conectado à glória dEle, mesmo quando a gente faz bobagem, Ele nos abençoa. Ele nos cobre com a sua graça. Mas o contrário, o Deus que nos envia em missão e conhece o nosso coração, mesmo quando todos nos aplaudem, Ele nos reprova, porque Ele sabe que tudo o que a gente fez foi desprovido da motivação correta. Tem gente plantando igreja hoje, não como fruto de visão, mas como fruto de divisão. E aquela igreja dá certo se torna uma questão de honra, para eu esfregar na cara dos crentes da igreja de onde eu saí, para mostrar para eles, eu estava certo e Deus me abençoou. Eu duvido que a bênção de Deus vai estar com você, se você não diluir do seu coração esse tipo de coisa. Tenha coragem de avaliar o porquê, o para quem e com quem. Um segundo fator invisível, a confiança. Aonde o plantador, aonde o pastor, aonde o líder coloca a sua confiança. Ele pode aparecer diante de mim e falar assim, pastor Ricardo, eu fui enviado por Deus para a igreja do Rio de Janeiro, para plantar mais uma nova igreja, para a sua honra e para a sua glória, igualzinho que o senhor falou lá em Atos 29. E aí ele completa dizendo assim, mas pastor, a minha confiança total e absoluta está na graça do Senhor. Mas isso é o que ele fala da boca para fora. A confiança dele pode estar em coisas equivocadas. Interessante, tem gente que assim tem certeza que o seu projeto de plantação vai perseverar, sabe por quê? Porque ele confia na sua visão. Com a visão que eu tenho, não há projeto que vai dar errado. Com a visão que eu tenho, o povo não tem como não me seguir.
É sutil, mas um plantador, um pastor, um líder pode começar a confiar mais na sua própria visão do que no Deus da visão. Ainda, um outro ponto escorregadio de confiança, suas próprias competências. Eu me lembro de um aluno que eu tive já há mais de 15 anos atrás, e aquele aluno, de fato, ele pregava muito bem. E ele era um cara arrogante, ele era um cara que se achava melhor do que os outros. E um dia ele me soltou na classe algo assim que entrou para a história das minhas aulas. Ele falou assim: Pastor Ricardo, sabe qual que é o meu problema na pregação? Eu falei: qual além da arrogância? Ele falou: pastor, a verdade é a seguinte, eu descobri que eu não preciso do Espírito Santo para pregar bem. Meus queridos e queridas irmãs, o problema maior é o seguinte: ele está certo. Ele está certo. Você pode desenvolver habilidades como comunicador, e você pode se tornar um comunicador que as pessoas ficam ouvindo você 2 horas sem cansar. Você pode se transformar num comunicador que sabe precisamente como começar, e você sabe qual a hora certa de lançar aquela piada que faz todo mundo gargalhar até a última, e depois em seguida você conta uma história triste e as pessoas choram, e aí você conta uma outra piada e as pessoas riem, e depois você conta uma outra história triste, e você fica jogando as pessoas para cima, para baixo, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e você massacra o seu auditório com a sua oratória e com as suas técnicas de comunicação, e no final você diz: agora eu quero desafiar você a se render ao amor de Deus, e eu quero orar por você, e você carrega a frente do auditório, e tudo isso foi feito sem qualquer unção do Espírito Santo de Deus. É possível se fazer tudo isso por mera competência. É possível você aprender a pregar bem, sem orar. É possível você se tornar um líder exemplar, sem nunca ter lido a Bíblia. É possível as pessoas acharem que você é o máximo como pastor, e a sua vida estar a quilômetros de distância do altar de Deus. É possível. Mas eu disse para aquele aluno: concordo com você, só que tem uma coisa: com a sua pregação, você ao longo da vida vai fazer muitos adeptos, seguidores, mas nenhum discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus é feito através da intervenção do Espírito Santo. E o Espírito Santo não intervém através de você, porque Deus resiste ao soberbo. Então, a gente pode construir ministérios muito... Vamos começar a encarar isso de maneira franca. Nós podemos construir ministérios muito consistentes, construir uma igreja eficiente. É um negócio assim: se você tiver um pouquinho de dinheiro, você contrata bons músicos, você faz uns bons cursos de liderança, se você for um bom pregador, se você esquematizar tudo direitinho, a música de entrada, a música de saída, como você começa a pregar, quando o gelo seco sobe, quando aquela luz apaga, quando a outra acende, tal, e você ficar craque nesse negócio, você pode encher uma igreja sem fazer discípulos de Cristo. Gente que confia na própria competência,
ou metodologias. A mesma coisa. Saindo um pouquinho da esfera da plantação, mas o que eu conheço ao longo de mais de 25 anos de ministério pastoral, de amigos pastores que já se renderam totalmente a metodologias, confiando que aquelas metodologias iam levar a sua igreja ao crescimento. Eles confiavam mais no método do que no evangelho. Por sinal, eles se tornaram expert na implementação da metodologia. Mas se você pedir para eles anunciar o evangelho, em 5 minutos eles gaguejam, tropeçam e não conseguem. Às vezes a nossa confiança está nas parcerias financeiras. Uma das grandes falácias na plantação de igreja no nosso contexto brasileiro, uma das grandes falácias da plantação de igrejas no nosso contexto brasileiro é a seguinte: se eu tiver dinheiro, eu planto essa igreja. Eu tenho visto muito dinheiro sendo derramado e poucas igrejas efetivamente surgindo, em muitos órgãos denominacionais e em muitas grandes igrejas. Não é isso que vai te gerar uma igreja. Ainda, um outro fator invisível, que eu não posso, não inventaram ainda uma máquina de raio-x para medir a integridade do sujeito, quando ele aparece diante de você dizendo: Deus colocou no meu coração a plantação de uma nova igreja, e Ele me disse que eu devia conversar com você, porque a sua igreja ia ser minha parceira. Agora, muitas igrejas, ou muitos projetos de plantação, não perseveram, por um problema de integridade do plantador. E deixa eu falar um pouco de que nível de integridade. Primeiro, integridade espiritual. Às vezes, quando o plantador começa o seu trabalho, ele teme e treme. Ele ajoelha e ora, ele clama constantemente por misericórdia de Deus, mas na medida em que o trabalho vai se desenvolvendo, na medida em que o trabalho vai aumentando, na medida em que ele começa a ter inúmeras demandas, ele tem que visitar um aqui, tem que evangelizar o outro, e tem que voltar para o hospital, e tem que fazer enterro, e tem que pregar aqui, tem que pregar colar, e tem que preparar artigo, e tem que preparar boletim, porque o plantador tem que fazer tudo. Gradativamente ele começa a viver um problema de integridade espiritual. Ele começa a falar para o povo de um Deus com o qual ele não se relaciona mais. Ele se torna uma espécie de fofoqueiro de Deus. Ele fala para o povo o que ele ouviu o pastor Renato falar aqui. Ele fala para o povo o que ele ouviu o Jay falar aqui. Ele fala para o povo o que ele ouviu o Sandro falar aqui. Mas faz muito tempo que ele não escuta Deus falando nada para ele. Porque ele não tem mais vida espiritual. Ele é, na expressão americana, um dead man walking. Ele é um homem morto andando. A integridade, ela passa também pela questão familiar. E aqui tem uma coisa séria. E eu confesso, eu estou numa série de mensagens lá na minha igreja, esse mês, e o pessoal está meio assustado, porque a gente está falando sobre família, e logo na primeira mensagem eu falei assim: vocês vão me desculpar, mas eu ando meio realista, então eu vou dizer algumas coisas aqui, sem muitas cerimônias, não vou ficar enrolando, eu vou bater, porque a gente está precisando ouvir coisa séria. E falando sobre
o plantador. Meu irmão, minha irmã, se o seu casamento não está bem, não entre num projeto de plantação, porque ele vai estourar. Ou o seu casamento, ou o projeto. Quando não os dois. Às vezes as pessoas elas estão tão empolgadas com a ideia de plantar a igreja, e elas acham assim que a gente se tornou um empecilho para elas plantarem igreja, porque, puxa vida, que palavra negativa, pastor, quem sabe eu e a minha esposa agora nos envolvendo nesse projeto, porque a minha esposa, a gente está meio brigado, mas quem sabe se a gente começar a plantar uma igreja juntos, isso não vai salvar o nosso casamento. Projeto de plantação é um projeto, um instrumento de Deus para salvar a vida dos outros, não a vida de quem planta. Aquele que planta a igreja precisa ter, sim, uma certa estabilidade espiritual, estabilidade familiar, maturidade, porque, meu amigo, quando você sai para plantar a igreja, você entra num fronte da batalha, e aí, os ataques espirituais vêm sobre você, de uma maneira muito mais intensa do que vinham antes. Eu vivi, nesses últimos 2 anos, uma luta muito ferrenha, triste, porque uma pessoa que eu vinha preparando, e uma pessoa muito estratégica para a minha vida, para o meu ministério, vinha preparando essa pessoa há 4 anos. De repente, há cerca de 2 anos atrás, essa pessoa disse: eu vou me separar da minha esposa. E eu tentei de tudo para salvar essa relação e não consegui. E num determinado momento eu tive uma visão muito clara do que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: Lúcifer desferiu uma bala para acertar a minha testa. Por alguma razão, passou de raspão, mas acertou quem estava do meu lado direito. E isso afetou tremendamente o meu ministério. Isso fez eu gastar energias que eu não estava esperando gastar. Estar no fronte da plantação é estar no fronte da batalha espiritual real, não essa esotérica que tem por aí. A batalha espiritual real, aquela que se dá quando você está anunciando que Jesus, o Deus encarnado, entrou na história, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou no 3º dia vitorioso, e agora o diabo foi derrotado. É nesse contexto em que a real batalha espiritual emerge. Integridade financeira. Nós vivemos numa cultura evangélica brasileira, onde muito se fala sobre imoralidade sexual. Mas eu diria que muitos obreiros estão sucumbindo na autoridade espiritual nessa área. Porque eles acham que adulterar é um pecado muito sério, que vai acabar com o ministério dele. Agora, se gradativamente se endividar e ficar com o nome sujo na praça, não. Eu diria para você, querido, não deixa o diabo te enganar mais acerca disso. Isso é um assunto tão sério quanto a sua sexualidade e a sua pureza sexual. Mordomia cristã é um princípio que envolve a sua vida, o seu corpo, o seu dinheiro, as suas coisas e o uso do tempo. Está relacionado também à integridade. Então, por que projetos de plantação não perseveram? Eu diria, existem fatores invisíveis.
fatores que a gente não consegue identificar antes que o acidente aconteça. Sabe quando o avião cai? Aí acham a caixa preta, aí abrem a caixa preta, aí descobrem por que aconteceu o acidente. Mas enquanto você estava vendo o avião decolar, você não conseguia perceber que existia um problema naquele avião. É a mesma coisa, é o que eu estou falando de fatores invisíveis. Quais são os fatores invisíveis que derrubam um plantador ou derrubam um projeto de plantação? Motivação incorreta, confiança fora de lugar e não cuidado da sua própria integridade. Agora, quais são os fatores visíveis? Deixa eu apresentar 3, e eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar o mais importante para o final. Um dos fatores que faz com que um projeto de plantação não persevere é falta de suporte. Falta de suporte espiritual, falta de suporte estratégico, falta de suporte financeiro. E isso às vezes se dá porque o plantador, ele quer porque quer plantar aquela igreja, e ele não admite o fato de que, assim como uma criança nasce de uma mulher grávida, uma igreja precisa nascer de uma igreja mãe. Ah, mas eu não tenho. Então cria uma mãe para você. Entra no contexto de uma comunidade cristã, sirva uma comunidade cristã, ganhe autoridade naquela comunidade cristã, e aí diga: Deus está me enviando para plantar uma igreja, e veja aquela igreja que agora aprendeu a te amar, aprendeu a ser abençoada por você, e confia no seu ministério, dobrar os joelhos e orar por você, porque ela te ama. Veja uma igreja preocupada com o seu sustento, porque você não é um número estatístico na conferência missionária dela, ela se preocupa com o seu sustento, porque você faz parte da comunidade cristã. É diferente. Mas a pressa faz a gente querer a criança pronta, e criança, para ser criada, precisa de 9 meses de gestação. E tem muita gente querendo sair para a plantação sem um vínculo forte, especial e precioso, com uma comunidade mãe que se compromete a te sustentar com autoridade espiritual, te sustentar estrategicamente, a questão da mentoria estratégica. É impressionante como pessoas que saem para o campo para plantar a igreja, sem supervisão estratégica, sem mentoria estratégica, tem grande chance de sucumbir no meio do caminho. Lá na nossa comunidade, ao longo desses últimos 10 anos, nós temos tido a graça de ter, pelo menos, nós temos alguns projetos de plantação que ficam meio longe, então, esse processo de mentoria estratégica a gente faz no grupo, por e-mail, mas aqueles que estão próximos, por muitos anos, a gente se reunia quase toda semana para dizer: e aí, como é que foi, como é que não foi, o que está acontecendo, qual que é o seu problema, como que você vai sair dessa? E um dizia uma coisa, o outro dizia outra, e existia suporte de corpo. Mas eu tenho visto que projetos de plantação, sem um suporte claro, espiritual, estratégico e financeiro, falham. Um outro fator visível: falta de processo. Pessoas que, falta de processo. Pessoas que querem plantar a igreja, mas acham que podem plantar a igreja do seu jeito, da sua forma, no seu esquema. Aquele gatinho que apareceu ali,
Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, Jay. O Jay falou que vocês estavam sem o som, mas é que eu acho tão fantástico. Eu ouvi o Max Geringer, num daqueles comentários dele na CBN, um dia ele estava falando sobre vendedores que estão sendo treinados para serem vendedores. E eles são treinados sempre pelos mais experientes. Mas eles reclamam de uma coisa. Eles reclamam que os mais experientes não contam o pulo do gato. Aí eu me lembrei, falei assim, peraí, eu estou lidando com plantação de igreja há quase 15 anos, é exatamente isso que eu escuto de jovem plantador de igreja. Eles estão sempre querendo me cercar na esquina, eu falei, não, mas conta qual que é o pulo do gato. Aí a gente fala assim, peraí, faz o curso lá do CTPI e tal. Não, eu quero o pulo do gato. Não, assista lá a aula do CTPI que fala das etapas da plantação, entenda direitinho o processo, o que vem antes, o que vem depois. Não, por favor, Ricardo, me ensina logo o pulo do gato. E aí eu lembrei dessa crônica do Max Geringer, que ele fala sobre o pulo do gato. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, aqui do meu computador, o pulo do gato. Que possuem equipes de vendas, é comum um vendedor mais antigo treinar um novo vendedor. Em um mês, no máximo, o veterano consegue passar para o jovem todos os truques da arte de vender bem. Quer dizer, quase todos. Quando o jovem consegue atingir os mesmos resultados, a reclamação é sempre a mesma. O veterano ensinou tudo o que sabia, menos o pulo do gato. Em uma empresa em que trabalhei, essa era a maior queixa dos jovens vendedores. Eles queriam aprender o pulo do gato. E um dia nós decidimos ensinar. Trouxemos para a nossa convenção de vendas um especialista em zoologia. E ele fez uma apresentação sobre as 7 etapas do pulo do gato, que são as seguintes. Primeira, o gato gira a cabeça para que seus olhos fiquem paralelos ao solo, mesmo que o resto do corpo ainda esteja torto. Segunda, o rabo fica esticado na posição vertical, gerando constantemente para ajudar no equilíbrio. Terceira, o gato gira a coluna e alinha a parte dianteira do corpo com a cabeça. Quarta, a parte traseira do corpo é alinhada com a parte dianteira. Quinta, as 4 patas se emparelham para que possam tocar o solo ao mesmo tempo. Sexta, a poucos centímetros do chão, o gato estica bem as pernas e arqueia a coluna. Sétima, no exato momento em que toca o solo, o gato descontrai as patas e endireita a coluna. A ação funciona como um perfeito amortecedor de impacto. E aí o bichano sai caminhando sossegado, como os vendedores mais antigos faziam ao final de cada dia. Ao fim da apresentação, os novos vendedores fizeram aquela cara de quem não está entendendo nada. E aí o diretor de vendas explicou. O gato sempre acerta o pulo porque nunca muda a sequência. Os jovens vendedores sempre tentavam queimar etapas ou fazer algo diferente do que os veteranos faziam. E esse era o problema. Em vendas, o pulo do gato chama disciplina. Max Geringer para a CBN. E eu diria que em plantação de igreja o pulo do gato também se chama disciplina. E aqui nós brasileiros temos um problema. Porque nos processos de avaliação do CTPI, ficam muito claros os resultados. A área na qual nós mais temos dificuldade como brasileiros é a área da disciplina. E aí, nós insistimos em querermos plantar igrejas à nossa moda, pegando atalhos, fazendo uso. Você já parou para perceber a diferença, por exemplo, do futebol norte-americano e do futebol, do verdadeiro futebol, né? O soccer, como eles chamam? O nosso futebol depende grandemente do improviso.
O futebol norte-americano depende grandemente da estratégia e da disciplina. Os caras treinam meses, que o sujeito vai jogar a bola e o outro vai sair correndo naquela direção, vai fazer um zigue-zague e ele vai estar lá naquele ponto na hora que a bola for cair no chão. E eles fazem exatamente isso. A gente pega num processo de treinamento para plantador de igreja e diz, olha, primeiro você precisa orar muito a Deus e clarear a sua visão acerca disso. Segundo, você precisa formar um grupo base. Não entra num processo de plantação de igreja sem um grupo base consistente. Aí você vai começar a preparar o seu primeiro culto. E você vai mostrando todos os processos. O que o plantador faz? Ele acha que ele é mais esperto do que os mais velhos. Ele acha que tem um outro jeito de ser feito. Não, esse negócio aí é muito americano. Queridos, quando eu ouvi esse negócio do Max Geringer, eu ouvi inúmeros plantadores falando comigo. Eles querem saber qual é o pulo do gato. E o pulo do gato na plantação de igreja é disciplina. E é por isso que a falta de processo se torna um fator visível para igrejas não prevalecerem. E por fim, o plantador, o homem. Deixa eu mostrar aqui. Veja só, em 3 áreas, plantadores falham e por isso projetos de plantação falham. Primeiro, liderança. E eu queria mostrar 2 áreas que, ao meu ver, são cruciais na plantação de igrejas, que plantadores falham e fazem o projeto todo falhar. Primeira área é quando o plantador precisa transformar uma visão que é pessoal, que Deus lhe deu, e fazer dessa visão uma visão comunitária, uma visão do grupo, uma visão do todo. Quando plantadores não gastam tempo transformando a visão pessoal numa visão do grupo, quando o plantador não semeia na mente e no coração das pessoas do seu grupo a visão, de maneira que a visão se torne delas, é só uma questão de tempo para o projeto não funcionar. Segundo erro na liderança, a não mudança do estilo, que eu costumo chamar do estilo Moisés para o estilo Jetro. O estilo Moisés é aquele líder que faz tudo, é aquele líder que assume, e quando eu comecei a plantação da Chácara Primavera, eu literalmente tinha que fazer tudo. Eu era aquele que preparava o boletim da igreja, eu era aquele que preparava a liturgia, eu era aquele que conduzia a liturgia, eu era aquele que pregava, eu era aquele que tinha que sair correndo para cumprimentar as pessoas, eu era aquele que tinha que ligar para os visitantes durante a semana, eu era aquele que tinha que visitar os que tinham faltado, eu fazia tudo. No entanto, se você mantém esse padrão de liderança, o seu projeto nunca vai crescer. Se você não mudar do estilo Moisés para o estilo Jetro, o seu projeto jamais passará de 70 ou 80 pessoas. Até 70 ou 80 pessoas você consegue liderar um grupo com o modelo Moisés. Mais do que isso, só se você tiver a capacidade de se tornar um Jetro, alguém que supervisiona outros, alguém que treina, incentiva e supervisiona, alguém que pega uma necessidade, treina alguém para supri-la, envia e supervisiona, e assim um projeto pode crescer. Agora, muitas igrejas ou projetos de plantação não dão certo, porque o plantador é autocentralizador e ele é incapaz de fazer essa transição. E a penúltima parte, pregação. Integridade e relevância. Porque, especialmente quando nós pensamos em igrejas centradas na teologia reformada, igrejas centradas na teologia reformada, elas não têm como ponto central
dos seus encontros, os relacionamentos, nem muito menos as músicas, nem muito menos os arrepios, nem muito menos os milagres. Igrejas centradas na teologia reformada têm como ponto central da sua reunião pública a palavra. Mas para pregar a palavra, você precisa buscar duas coisas. Primeiro, integridade para com o conteúdo, estudo profundo da palavra. Por outro lado, relevância no que você ensina, a percepção das perguntas que as pessoas estão fazendo com as respostas que estão na palavra. A palavra é a resposta, mas o plantador precisa ter como comunicador a habilidade de perceber quais são as perguntas e respondê-las com a palavra. Integridade, conteúdo da palavra, relevância, percepção das perguntas, necessidades, anseios, crises que as pessoas estão vivendo. E agora sim, a parte que as pessoas mais gostam, que é a última, o Evangelho. Porque a gente está falando de fatores visíveis que geram o fracasso do projeto de plantação. E eu estou dizendo que, às vezes, falta suporte consistente, porque o plantador não se organiza para ter suporte espiritual, ter suporte estratégico, financeiro. Falta disciplina no processo, às vezes ele nem sabe qual é o processo, ele não sabe quais as etapas cumprir, ele não tem um mentor estratégico para orientá-lo e ajudá-lo. E agora a gente está falando do plantador em si. Ele falha porque ele não tem liderança adequada, porque ele não prega com integridade e relevância, e porque o ministério dele está desprovido de evangelho. No nosso movimento de plantação de igrejas que emergiu a partir ali da Chácara Primavera, nesses últimos 10 anos, Deus nos deu a graça de vermos nascendo e se consolidando, se tornando autossuficientes, igrejas fortes, 9 novas igrejas. E nós temos mais 9 igrejas sendo plantadas nesse momento. Então, da nossa igreja, sem falar das outras igrejas da nossa rede, nesses 10 anos nós temos visto 18 projetos de plantação, 9 já consolidados e 9 a caminho. Agora, um desses projetos falhou. Tipo assim, acho que Deus sabia que esse negócio de 100% não ia fazer bem para a gente. Um não deu certo. Um a gente teve que fechar. E eu me lembro que aquele foi um processo muito chato, de ter que confrontar o plantador, de ter que comunicar ao grupo base que nós não íamos dar continuidade ao projeto. Foi muito desgastante, foi triste. Mas passados aí 2, 3 anos, o plantador daquele projeto marcou um almoço comigo. Ele falou que queria conversar com mais calma comigo, e nós sentamos para almoçar. E depois que a gente trocou algumas ideias e conversas e palavras, eu disse para ele: meu querido, diz uma coisa, olhando agora, 2, 3 anos depois, aonde foi a sua falha? Ele me respondeu literalmente: Ricardo, eu acho que eu estava tão interessado em me apresentar como um comunicador, bem articulado, conhecedor de vários livros, conhecedor da cultura, conhecedor do saber teológico, psicológico, econômico, político, que eu efetivamente não ensinei o Evangelho.
Existem igrejas cheias, onde o evangelho não está sendo pregado. O que está sendo pregado? Achismos, autoajuda gospel, 5 passos para o sucesso na família, 10 passos para o sucesso financeiro. Essas coisas enchem salões de pessoas, mas não fazem discípulos de Cristo, porque somente o evangelho anunciado pode fazer isso que o apóstolo Paulo descreve: por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Prega o evangelho, anuncie o evangelho, e veja os frutos e a multiplicação acontecerem, não a partir da sua personalidade, não a partir das suas estratégias, mas a partir do evangelho que é anunciado. Como também ocorre entre vocês, o apóstolo Paulo está falando aos cristãos de Colossos, ocorre desde o dia em que o ouviram e o entenderam. Isso aqui me chama a atenção. O meu grupo base, a minha igreja, é o primeiro espaço no qual eu preciso ter a certeza de que eles ouviram e entenderam o evangelho. Porque quando eles escutam, compreendem, se rendem ao evangelho, que um fogo acende no coração deles, e eles passam a convidar os seus amigos, os seus parentes e vizinhos, que vêm para a comunidade cristã, e ali eles escutam o evangelho com integridade e relevância, e eles se rendem a esse evangelho, e um fogo acende dentro deles, eles saem da comunidade e contam para os seus amigos, parentes e vizinhos, e eles trazem esses amigos para a comunidade, que escutam o evangelho, compreendem, se rendem, e aí acontece o que diz o início do verso. Você vê uma comunidade onde o evangelho frutifica e multiplica. Mas para a gente ver o evangelho frutificar e multiplicar, a gente tem que ter um compromisso: vivê-lo e pregá-lo. E eu diria que um dos fatores que tem contribuído para que projetos de plantação não perseverem é a falta do compromisso em se viver e se pregar o evangelho intensa, explícita e integralmente. Que vocês possam pensar um pouco nesses fatores invisíveis e visíveis, avaliar com todo cuidado o coração e mente, e que Deus nos dê a graça de então construirmos projetos de plantação que prevaleçam. Projetos de plantação que se tornem espaços nos quais o evangelho de Cristo se multiplica e frutifica com toda a intensidade. Amém? Deus abençoe vocês.